Fala pessoal, tudo certo? Vamos agora fazer mais um vídeo aqui para vocês, tá? Eu fiz os dois primeiros vídeos e no término do segundo vídeo eu comentei com vocês que a gente ia fazer um vídeo somente sobre previsão orçamentária, tá? Previsão orçamentária nada mais é que a nossa taxa de condomínio, tá? A gente tem, quando pessoal, vocês dão uma olhada na documentação de vocês, tá? Quando vocês adquiriram o imóvel de vocês receberam a minuta de convenção, tá? A minuta de convenção ali vem descrito como é feito a nossa previsão, ou seja, se a nossa previsão ela é fixa ou ela é variável. Se ela varia todo mês, dependendo do orçamento do mês anterior, ou seja, do que foi gasto no mês anterior, ou se ela é fixa durante um período, que no caso é de um ano, tá? Estava dando uma lida na nossa convenção novamente, eu já sabia, mas reli. E a nossa convenção ela é anual, ou seja, a nossa previsão é anual. A gente fixa um orçamento e durante esse ano todo esse orçamento não pode variar. Porém, se acontecer alguma despesa para menos, ou seja, a gente resolveu cortar alguma despesa, ou a gente adquiriu alguma despesa que seja superior a 10%, o síndico compete a ele chamar uma assembleia e fazer um ajuste nessa previsão orçamentária que deverá ser votada, tá bom? Então vamos lá. Previsão orçamentária e taxa de condomínio, o que compõe a taxa de condomínio, como é que a gente vai, para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Na assembleia de instalação, na primeira assembleia, a administradora que vai ser levada pela incorporadora, ela vai propor ali uma previsão orçamentária onde vai ter uma série, eles vão ler com a gente uma série de despesas que vai ser proveniente do condomínio, tá? Então vamos lá, vou dar para vocês alguma. Eu não vou ler, eu ia ler item por item, mas vai ficar muito extenso, tá? Mas para vocês terem uma ideia, o valor da luz que vai ser gasto no condomínio, o valor de água, o valor do gás, tudo bem que isso depois vai ser tudo rateado, tá? Vai ser rateado e vai voltar esse valor para o condomínio. Mas as despesas com jardinagem, despesa com serviços de portaria, zeladoria, limpeza, a administradora de condomínio, talvez, né, dependendo do que a gente decidir, prolabore do síndico, prolabore dos subsíndicos, despesas com manutenções em geral, manutenção, por exemplo, de extintor de incêndio que é obrigatória por lei, limpezas de caixa d'água, detetização também é obrigado por lei, uma vez ao ano, assim como as limpezas das caixas d'água, assim como as manutenções dos extintores, ou seja, todas as despesas ordinárias que são decorrentes ali do condomínio, elas têm que estar fixadas na previsão orçamentária na taxa de condomínio. Pessoal, o que faz a taxa ficar mais cara ou mais barata de fato, tá? A gente tem, por exemplo, tem piscina encarece um monte. Gente, encarece um pouco, mas não é nada absurdo, tá? Mas sim, a piscina pode ocasionar um custo mais alto. Se a gente for, por exemplo, colocar piscineiro ali de segunda a segunda cuidando da piscina, é uma pessoa, né? É uma empresa ali, isso tem um custo mais alto. Mas o que realmente encarece o custo de um condomínio é as despesas realmente com pessoas, tá? Então, por exemplo, portaria. Portaria se vai ser 24 horas ou se ela vai ser remota, né? Isso realmente encarece. Geralmente aí vamos dizer que de 60% da nossa taxa é composta por isso, tá, pessoal? Então assim, ó, para vocês terem uma ideia, uma empresa, um ponto, né, um posto de portaria 24 horas gira em torno no mercado aí entre 22, 23 mil reais por mês, até tem empresas que cobram 30, 28, 29 mil, tá? Então, essa despesa é que vai realmente pesar no orçamento. Também, zelador, faxineiro, vamos ter o quê? A gente tem que dimensionar bem para depois não ter problema. Porque um prédio mal cuidado, ele vai baixar o valor dele no mercado também. Então a gente tem que estar com o prédio cuidadinho, bonitinho, limpinho. Então vamos lá, a gente vai ter, por exemplo, uma portaria 24 horas, um zelador, que é necessário ter no condomínio, tá, pessoal? E 2 faxineiras e auxiliar de serviços gerais, tá? E o valor desse combo que eu estou passando para vocês junto, olha galera, deve compor aí uns 60%, 70% da nossa taxa de condomínio. Aí o resto é tudo isso que eu falei para vocês. Despesas com manutenção, despesa com jardinagem, despesa com manutenção de elevadores, despesa com material de piscina, administrador, enfim, tá? É muito importante a gente ter consciência dos gastos da taxa de condomínio, tá? Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês.
com relação à minha experiência aí trabalhando nessa área durante alguns anos, que uma taxa de condomínio bem elaborada, mas ela pensada, tá? A taxa de condomínio ela tem que ser pensada como um todo. A gente não pode pensar na taxa de condomínio somente pensando no que a gente pode pagar ou não. Por quê? Se a gente tiver uma taxa de condomínio no qual, para mim, fique tranquilo pagar, por exemplo, uma taxa de R$300 aí. Eu tenho condições financeiras, a minha vida está equilibrada financeiramente, então eu preferi colocar tudo do bom e do melhor, tudo que é tipo de serviço, não resolvi poupar. E aí, com uma série de condôminos, seguiram a minha linha e a gente aprovou. Só que tem outros condôminos que não têm a situação financeira tão tranquila, tem a vida um pouco mais apertada e ficou pesado. Isso pode ocasionar no que a gente chama, na inadimplência, né? Numa inadimplência muito alta. Então o que acontece? Se eu tiver 288 apartamentos, desses 288 tiverem 30, 40 que não vão conseguir pagar a taxa de condomínio porque ela ficou realmente um pouco mais pesada, isso vai impactar diretamente nas finanças do condomínio e nas obrigações, porque ao invés de ser 288 pagando, vão ser 250 pagando, tá? Peço desculpa aí que eu acho que o áudio não vai ficar tão bom, porque tá chovendo um monte agora. Enfim, então é muito importante a gente ter bom senso na hora de escolher todos os serviços que vão ser prestados no nosso condomínio, ok? Então vamos se atentar para isso. Outra coisa, a gente pode optar ou não por um dispositivo muito usado atualmente nos condomínios de grande porte. São condomínios com mais de 100 unidades, 150 unidades. Eu vou explicar já para vocês que isso pode vir a ser colocado em assembleia, tá? E vocês não vão saber o que é. Chama cobrança garantida, tá? O que é cobrança garantida? Cobrança garantida é um serviço de antecipação de valor de taxa de condomínio. Ou seja, uma empresa que ela tem um capital, ela vai antecipar o valor do condomínio total, ou seja, ela vai pagar todas as taxas de condomínio para a gente. Em contrapartida, ela vai fazer a cobrança. Para isso, ela vai cobrar uma taxa que gira em torno de 4 a 6% do valor do condomínio. O que isso é bom para nós? O síndico ele vai ter a garantia de que ele vai ter o recebimento 100% das taxas de condomínio. Agora, se o morador não pagar o condomínio, ele vai resolver com essa empresa que ela vai cobrar juros e multas, enfim, vai processar. Mesmo assim, continua sendo importante a gente pensar bem na nossa taxa de condomínio, porque tem um limite de inadimplência, que se ultrapassar esse limite de inadimplência, geralmente essas empresas de cobrança garantida, ela devolve a carta de claims, ou seja, ela para de prestar o serviço para o condomínio. Mas o síndico não fica responsável, por exemplo, cobrar, administrador, o síndico, taxas de condomínio de inadimplente. A gente sabe, o síndico sabe que ele vai trabalhar com aquele orçamento certinho durante todo o ano. Então ele pode se programar. Não fica aquela coisa, teve 10 condôminos que não pagaram esse mês, 5 que não pagaram o mês que vem. É assim que funciona a cobrança garantida. Por exemplo, se o recolhimento da taxa de condomínio, a taxa de condomínio gira em torno de R$10.000 no mês, por exemplo, vai se cobrar, essa empresa pode cobrar 5%, tá? 5%. Então ela vai cobrar R$500 para fazer essa antecipação de valores. Então ela vai pegar, vai repassar o valor de 10 mil menos os R$500 dela, que vai repassar 9.500 condomínio, e a gente tem a garantia que vai receber todo mês esse valor, mediante esse serviço prestado pela cobrança de garantida, tá bom? É só para elucidar que isso pode vir à tona, a questão da cobrança garantida, as empresas. Aí tem várias no mercado, Adelante, Duplique, Pontual, enfim, várias empresas que prestam esse tipo de serviço de cobrança garantida. Inclusive aqui no condomínio que eu moro tem a empresa de cobrança garantida, é um condomínio muito grande, eles utilizam aqui, o síndico e os moradores optaram, tá bom? Então, pessoal, nossa taxa de condomínio, ela é importante por isso. Então, a gente tem que pensar bem, eu tenho condições, eu quero, por exemplo, no futuro, fazer uma obra de melhoria. E essa obra de melhoria vai gerar uma taxa extra, uma cota extra X. Não adianta, gente, a gente pensar só na gente. A gente tem que ver, a gente tem que fazer as coisas aos poucos, né? Para poder não ficar pesado para ninguém e a saúde do condomínio, a saúde financeira do condomínio, tá? Ela ser tranquila. Isso é muito importante para a gente ter um condomínio tranquilo. Vou falar também agora sobre a composição da taxa, tá? Porque o boleto do nosso condomínio, ele é composto, tá? Por taxa de condomínio, tá? Que é a taxa nominal,
que é as despesas rateadas, tá? Ela é composta por fundo de reserva, tá? E composta pelos gastos individuais, que vai vir ali gás e água pela leitura, tá? Fundo de reserva. Alguns já moraram em condomínio e sabem do que eu estou falando, quem nunca morou vai entender agora. O fundo de reserva é um valor emergencial, que é como se fosse uma poupança, como se fosse não, é uma poupança, na onde na nossa convenção, tá? A nossa convenção deliberou, já está deliberado, que 5% do valor da nossa taxa de condomínio tem que ser arrecadado. Então, se a taxa de condomínio for R$100, R$5 tem que ser arrecadado para fundo de reserva. É R$5 desses R$100? Não, é os R$100 mais R$5. Então a taxa de condomínio vai vir lá, taxa de condomínio R$100, fundo de reserva R$5. Aí vai vir o seguro do condomínio, que eu já falei para vocês no vídeo anterior. E depois do seguro do condomínio vai vir lá as despesas. Se você gastou R$30 de água, R$30 de água. Se você gastou R$10 de gás, R$10 de gás. Isso vai dar o valor total do seu boleto de condomínio, tá? E isso está disposto em convenção, tá? Isso já foi decidido. A gente pode alterar? A gente pode, mas tem que ser em uma assembleia, tá bom? Então o nosso boleto do condomínio basicamente vai ver taxa de condomínio, fundo de reserva, seguro do condomínio, que são em parcelas, pode ser parcela única ou 4, 5, 6 vezes, dependendo da seguradora, tá? E é um valor baixinho, tá, gente? Não se preocupem, deve girar em torno de entre 4, 5, no máximo R$10 em 4, 5 parcelas. Esse é um valor baixo, tá? Mas é obrigatório e tem que estar discriminado à parte, porque ele é a princípio de responsabilidade somente do proprietário, em que ele não paga, a não ser que esteja no contrato de locação entre ambas partes, tá? Fora isso, é responsabilidade do proprietário, tá bom? Então, e esses valores todos ali deliberados, como eu falei, tá bom? Basicamente é isso, tá? A nossa taxa de condomínio. Eu fiz lá no início do ano uma previsão orçamentária, tá? Que vão perguntar, Rafael, mas quanto você acha que vai ser o nosso condomínio? Teve muita discussão com relação a isso. Principalmente porque a gente sabe que os corretores eles estão ali para vender. Então, para vender, eles falam, cara, esse condomínio vai ser R$100 a taxa de condomínio. Teve gente que me falou, o corretor falou que vai ser R$100 a taxa de condomínio. Gente, não é assim, tá? Eu fiz um levantamento, eu fiz uma previsão orçamentária baseada no achismo, porque como estava em obra, eu não tinha como ver as áreas comuns, fazer uma análise a profundo. Então fiz uma previsão orçamentária básica em cima de um condomínio parecido com o nosso, de um amigo meu, que é síndico lá em Biguaçu, um condomínio bem parecido. São 3 torres também, é um pouco maior, deles são 296 unidades, mas área comum, parte de quantidade de funcionários, mais ou menos parecido. E na primeira reunião que eu fiz, uma reunião informal com os moradores, foi um bate-papo. Eu apresentei essa previsão orçamentária e expliquei item por item para eles, tá? Quem quiser depois, pode me mandar no privado lá no WhatsApp do grupo que eu mando a previsão para vocês darem uma lida. Então o valor ficou oscilando, tá? Entre 200 e... A taxa, tá, pessoal? Taxa de condomínio, não fundo de reserva, nada. Valor da taxa nominal. 217, a mais cara. Aí eu fiz uma intermediária por 177 e 165 reais. Ah, Rafael, mas como é que deu diferença de 217 para 165 reais? Lembra que eu falei para vocês que a nossa taxa de condomínio, o valor dela vai ficar mais caro ou mais barato dependendo da quantidade de profissionais que vão trabalhar no nosso condomínio, principalmente na área de vigilância? Uma proposta eu coloquei portaria 24 horas presencial, ou seja, um porteiro ali na guarita o tempo todo. Na outra eu coloquei somente no período noturno, de 7 da noite às 7 da manhã e durante o dia somente o zelador. E na outra ficou portaria 24 horas remota. O que é portaria remota, pessoal? É uma empresa que vai monitorar o nosso condomínio, vai ter câmeras. E aí quando alguém chegar lá, vai tocar o interfone, essa empresa lá vai atender, vai entrar em contato com o morador e vai liberar ou não. A portaria remota, ela com certeza ela chega a ser até 1/3. Na verdade, o valor, por exemplo, é 3 vezes menos que o valor de uma portaria 24 horas presencial. Para casa de uns 8 a 12 mil reais e uma portaria presencial na casa dos 25 até 28, 30 mil reais, dependendo da empresa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui na região, na nossa região da Grande Florianópolis, tá? Então a diferença é muito grande, porém, a gente tem que entender se vale a pena a gente ter ou não, pagar um pouco mais ou não pelo comportamento do nosso condomínio. Aí eu não vou entrar nesse meio aqui, mas na Assembleia a gente vai debater sobre, mas para vocês entenderem como pode variar a nossa taxa de condomínio, beleza?
E é isso, pessoal. Taxa de condomínio basicamente é isso, não tem muito mistério, não vou me alongar mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Pode me... Desculpa, meu filho tá lavando louça e deu essa barulheira aqui. Peço desculpa para vocês, tá? Eu tô em casa e tô fazendo esse vídeo aqui. Então assim, ó, mande nos comentários, pode me chamar no direct do Instagram, RafaPB Oficial. Pode falar lá no grupo da RNI, mandar mensagem que eu vou tentar responder a vocês. Terei o maior prazer, tá bom? Muito obrigado. Próximo vídeo eu vou falar sobre a nossa convenção de condomínio, tá? Para vocês entenderem o que é essa convenção no condomínio, o regimento interno e quais são os passos que nós vamos ter que fazer que é na sequência, tá bom? Muito obrigado.